Bom, pessoal, chegamos aqui no nosso curso de termodinâmica, na segunda parte, que é a energia interna de um gás ideal. Aqui dentro tem um certo recipiente, na verdade, temos aqui um recipiente, aqui dentro temos gás. Esse gás que está aqui dentro, ele é um gás ideal monoatômico. Monoatômico. Mas, professor, o que seria esse gás ideal monoatômico? Monoatômico é que ele é constituído de uma única partícula. Não tem ligação química, ele é sozinho. Esse gás monatômico ele tem uma certa massa m. Então, todas essas partículas que tem ali dentro vão ter a mesma massa. E ela tem 3 graus de liberdade. O que seria esse tal graus de liberdade? É que ela pode, por exemplo, ir para a direita ou para a esquerda com uma certa velocidade Vx. Ela pode ir para cima ou para baixo com uma certa velocidade Vz. E ela pode ir para frente ou para trás com uma certa velocidade que eu vou chamar de Vy. Como essas partículas são muito pequenininhas e lá dentro elas estão em MRU, entre as colisões, a gente pode supor que o valor de cada componente, de cada velocidade em cada eixo, tem o mesmo valor médio. Então, Vx, Vy e Vz apresentam o mesmo valor médio V. Muito bem. Sabendo disso, como que a gente faz para calcular a energia interna? Essa energia interna, chamada de U, é a energia total que tem lá dentro. E nada mais é do que a soma de todas as energias. Então, eu vou somar a energia cinética total, ou seja, somar a energia cinética da partícula, mais as energias potenciais. Só que aqui eu faço uma ressalva. Como a gente está mexendo com gás ideal, a energia potencial, não existe energia potencial de interação entre as partículas. A gente pode mandar isso aqui embora. E a energia potencial gravitacional, a gente pode considerar que ela é nula, a gente pode desprezar ela, porque o recipiente é bem pequenininho, não vai ter variação da energia potencial. Então a gente pode adotar como zero. Muito bem. Feito isso, ficou que a energia interna de um gás ideal, monoatômico, é a soma das energias cinéticas. Como todas as partículas têm a mesma massa e elas têm a mesma velocidade, eu posso falar que a energia total, ou melhor dizendo, a energia interna de um gás ideal monatômico é n vezes n partículas vezes a energia cinética de uma partícula. Afinal de contas, todas elas têm a mesma energia cinética. Então, a energia total é o número de partículas vezes a energia cinética. Muito bem, na linha de baixo, olha o que eu vou fazer. A energia cinética de uma partícula é a energia cinética que ela tem no eixo x, mais no eixo y, mais no eixo z. Em outras palavras, é mvx quadrado sobre 2 mais mvy ao quadrado sobre 2 mais mvz ao quadrado sobre 2. Como Vx, Vy, Vz em média têm o mesmo valor, na verdade eles têm um valor médio igual, a gente pode escrever que a energia interna de um gás é dada por mv quadrado sobre 2 mais mv quadrado sobre 2 mais mv quadrado sobre 2. Feito isso, o que vai acontecer agora? mv quadrado sobre 2 mais mv quadrado sobre 2 mais mv quadrado sobre 2, a gente pode escrever essa energia interna como 3 meios vezes n, que é o número de partículas, m, que é a massa da partícula, v quadrado. Está aqui a energia interna de um gás ideal. Perceba que ela depende da velocidade da partícula. Só que a gente pode demonstrar que a energia interna de um gás ideal monatômico ela pode ser calculada como 3 meios de N minúsculo, que é o número de mols, constante dos gases ideais, vezes a temperatura, que é o 3 meios de nRT. A princípio, eu ainda não demonstrei essa passagem, mas eu quero que você perceba que a energia interna de um gás depende da temperatura, ou seja, ela depende da velocidade da partícula. Lembra que eu falei que a velocidade e a temperatura estavam associadas? É uma maneira de indicar isso para a gente. Não estou dizendo que elas são iguais, estou dizendo que elas estão associadas. A velocidade da partícula, que está lá dentro das partículas, indica a energia interna. Consequentemente, a temperatura está associada à energia interna. Muito bem. Uma outra coisa que eu queria ressaltar para vocês é o seguinte: a gente fez para um gás ideal monoatômico. Quantos graus de liberdade ele tem? 3. A energia interna de um gás apareceu um 3 aqui, ó, que vem dos graus de liberdade. Ó. 1, 1, 1. Quando somou,
virou 3. Quando você tem um gás ideal diatômico, considerando o seguinte modelo, aqui está o átomo, aqui está o outro átomo, e a ligação é uma haste rígida. É importante, a haste tem que ser rígida. E aí a gente representa as possibilidades desse movimento que esse gás pode ter, que essa partícula diatômica pode ter. Ela pode subir e descer? Claro que pode. Ela pode ir para a direita ou para a esquerda. E ela pode ir para frente e para trás. Ela tem 3 graus de liberdade, mas como é uma ligação, é um gás diatômico, ela tem mais 2 graus. Mais 2, sim. Ela pode rotacionar ao redor do eixo vertical e ela pode rotacionar ao redor desse eixo horizontal. Ah, professor, mas ela pode rotacionar aqui também. Mas, pessoal, rotacionar ao redor do seu próprio eixo é uma rotação com um mínimo de energia, que a gente pode desprezar. Então, quantos graus de liberdade vai ter? 5. Então, a energia interna de um gás diatômico é 5 meios de nRT. O que eu quero que você perceba é a energia interna de um gás, seja ele mono ou di, e assim por diante, triatômico, você tem que ver quantos graus de liberdade ele tem. E aí é o que vai marcar aqui na frente. Tudo bem? Isso aqui é o diatômico para haste rígida. Pode ter diatômico para haste flexível. Aí vai ficar 7. E aí vai aumentando de acordo com as possibilidades. Tá bom? Uma outra coisa que eu quero frisar para vocês é a variação da energia interna, que é o nosso ΔU. A variação da energia interna é dado por U final menos U inicial. Energia interna final menos a energia interna inicial. Então, a variação da energia interna de um gás ideal vai ser dada. Vou fazer para o monatômico, tá? E eu vou considerar que o recipiente é fechado. Então, o número de mols não vai mudar. 3 meios de nRT menos 3 meios de nRT0. Muito bem. Colocando 3 meios de NR em evidência, a gente chega aqui dentro vai ter a variação da temperatura. Então, a variação da energia interna de um gás ideal monoatômico, ela é dada por 3 meios de NR ΔT. Aqui eu chamo bastante a sua atenção. Significa que se a energia interna de um gás mudou, é porque sofreu variação de temperatura. E chamo a sua atenção, se a transformação for isotérmica, ou seja, a temperatura é constante, quanto vai ser a variação da energia interna? Zero. A temperatura não mudou, as partículas não mudaram de velocidade, consequentemente não teve variação da energia interna. Ela vale zero. Tá bom? Esse vídeo aqui foi a parte de energia interna e sua variação. Eu vou fazer um vídeo de demonstração desse processo. Aí assiste quem quiser, tá bom? Para o vestibular, o que vocês precisam saber? Energia interna de um gás ideal monoatômico, 3 meios de nRT, e a variação da energia interna para um gás monotômico, 3 meios de NR ΔT. Tá bom? Então, fechamos. Até o próximo, pessoal.